Que Yu-Gi-Oh! É uma franquia enorme de card games, todo mundo sabe. E todo mundo sabe também que, ao longo dos anos, o jogo veio acumulando uma série de curiosidades. Mas por algum motivo, a criação de conteúdo mainstream no Brasil acaba se limitando às mesmas informações, como falar que o jogo já entrou pro livro dos recordes como o card game mais vendido, que o Kaiba tinha cabelo verde e Yu-Gi-Oh! Zero, e por aí vai. Por isso, eu decidi montar um iceberg que fosse menos comum, tanto lá na gringa quanto aqui no Brasil, com curiosidades pouco abordadas ou mesmo que não apareceram em nenhum outro iceberg. Por isso, esse vídeo de iceberg se concentra em sua grande maioria em aspectos que envolvam mais o card game em si do que os animes ou os mangás, já que esses são muito mais abordados. Os vídeos de iceberg são um formato popular no YouTube, usados para explorar tópicos de forma profunda e organizada. A ideia por trás do nome vem da metáfora do iceberg. O que está na superfície representa informações mais conhecidas e acessíveis, enquanto as camadas mais profundas revelam curiosidades mais obscuras, teorias, segredos ou fatos pouco divulgados. Geralmente, os vídeos são divididos em níveis, começando com fatos básicos e indo até os mais enigmáticos e desconhecidos. Alguns, porém, acabei colocando mais ao topo pelo fato de serem situações já conhecidas pela maior parte do público, apesar dos detalhes não serem de amplo conhecimento. No caso deste vídeo, vamos explorar curiosidades sobre os cards de Yu-Gi-Oh! Organizados nesse formato, indo desde detalhes mais comuns até coisas que são tão obscuras que dá pra dizer que estão mais pra teoria da conspiração do que outra coisa. Mas antes da gente seguir, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e considere fazer uma doação via Pix no link da descrição ou o QR Code que está no canto inferior esquerdo da tela. Seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. Além disso, tem também uma lojinha na qual você pode adquirir cards de Yu-Gi-Oh! Por um valor justo e acessível, através da página na OLX. Então você pode apoiar o canal, ao mesmo tempo que adquire novos cards para sua coleção. Erratas. Erratas refere-se a uma prática da Konami de mudar total ou parcialmente o texto de um card a fim de torná-lo mais balanceado e, consequentemente, removê-lo da banlist. Essas mudanças podem acontecer tanto nos efeitos do monstro em si, quanto nas condições de invocá-lo. Isso já aconteceu com uma infinidade de cards, como o Goyo Guardian, que antes era um synchro genérico que exigia qualquer monstro tuner, mais um ou mais não tuner, e passou a exigir pelo menos um tuner de atributo terra. E tem também o Destiny Hero Disc Commander, que permitia sempre comprar 2 cards quando era invocado especialmente do cemitério, e depois dessa errata, passou a ter esse efeito somente uma vez por duelo. Essas erratas podem ser feitas não só para remover cards da banlist, mas para atualizar textos, consertar erros ou ambiguidades. Em um torneio não é obrigatório que o jogador possua o reprint com um texto mais recente, mas ele precisa ter a versão atualizada desse texto disponível de alguma forma oficial, como através do aplicativo Neuron, que é um banco de dados de cards e funciona como calculadora para os duelos. Censura dos cards. Refere-se à infame prática da Konami em censurar diversas artes dos cards de Yu-Gi-Oh! Por diferentes razões, tanto por questão de apelo sexual ou mesmo por questões religiosas. Essa prática era ainda mais frequente nos primórdios da franquia, visto que o público ocidental tende a lidar de uma forma muito mais conservadora que os japoneses. Com o tempo, a Konami foi flexibilizando as regras para essas censuras e até reprintando cards com as artes sem censuras, em um conceito chamado Lost Art, que é quase como se fosse um card promocional, mas concedido em lojas oficiais quando você faz a compra de produtos de Yu-Gi-Oh! Em um certo valor. No entanto, a prática de censura ainda não parou e algumas dessas censuras são consideradas até mesmo desnecessárias ou idiotas, principalmente porque o público que joga o card game dificilmente é criança. Um exemplo de censura bastante questionável é o da cor das Exo-Sister, que originalmente possuem roupas de cores muito mais sóbrias, fazendo alusão a uniformes militares, enquanto no TCG as cores são mais vivas, com um ar mais fantasioso. Por isso, há quem diga que a Konami só adota essa conduta apenas para lucrar e manter o mercado das Lost Arts. Tyler the Great Warrior. Tyler the Great Warrior é uma carta única no universo de Yu-Gi-Oh!, criada em 2002 através da fundação Make-A-Wish para realizar o desejo de Tyler Grassley, um jovem de 14 anos diagnosticado com um raro tipo de câncer de fígado chamado sarcoma embrionário indiferenciado. Inspirada no personagem Trunks de Dragon Ball Z, a carta simboliza a luta e a determinação de Tyler contra a doença.
Em abril de 2023, após mais de 20 anos em posse de Taiga, a carta foi leiloada no eBay, alcançando o valor de mais de $300 mil, tornando-se uma das cartas de Yu-Gi-Oh! Mais valiosas já vendidas. Elemental Hero Airnews. A controvérsia em torno da carta Elemental Hero Airnews está relacionada à sua escassez e à ausência de reprints ao longo dos anos. Lançada originalmente em 2007, essa carta de fusão requer Elemental Hero Neos e Neospatian Air Hummingbird como materiais de invocação, e possui um efeito que aumenta seu ataque com base na diferença de pontos de vida entre os duelistas. Apesar da sua popularidade entre os fãs da série Yu-Gi-Oh!, especialmente por sua aparição no anime, o Airnews nunca foi reimpresso após seu lançamento inicial. Essa falta de reimpressões gerou especulações na comunidade sobre os motivos por trás dessa decisão da Konami. Alguns acreditam que questões de direitos autorais ou problemas relacionados à arte da carta possam ter influenciado essa ausência no mercado, já que ela foi removida até mesmo da arte da carta em Instant Contact, que fazia homenagem a um frame da abertura do anime. A escassez da carta resultou em um aumento significativo de seu valor no mercado secundário, tornando-a um item cobiçado por colecionadores e fãs da série. A falta de informações oficiais por parte da Konami sobre os motivos da não reimpressão alimenta ainda mais as discussões e teorias entre os entusiastas de Yu-Gi-Oh! Vale ressaltar que, recentemente, houve uma votação aberta da Konami para incluírem a arte de um card como sleeve no jogo Master Duel, e o Airnews estava banido como opção. No entanto, o outro card em que ele aparece continuou disponível. Você não dá alvo, mas ainda escolhe. Isso tem a ver com uma série de cards cujos efeitos não designam um alvo, mas ainda escolhem quem seus efeitos vão atingir, o que acaba sendo um pouquinho de um paradoxo para alguns players e abre precedentes para se remover do campo cards que não podem ser alvo de efeitos. Por exemplo, cards como Trishula, Dragon of the Ice Barrier, que permite banir um card do campo, da mão e do cemitério do oponente, conseguiria se livrar de um monstro como Blue Eyes Chaos Max Dragon, pois o efeito dele só o impede de ser alvo de efeitos e o protege de destruição, e não de banimento. Jar of Greed é considerado o card com a menor quantidade de texto em Yu-Gi-Oh!, somando os caracteres do nome mais a caixa de efeito. O card diz apenas para comprar um card, e nada mais. Endymion, The Might Master of Magic. É um dos principais monstros pêndulo do arquétipo Endymion, sendo atualmente o card com a maior quantidade de texto em Yu-Gi-Oh! Atualmente, totalizando 187 palavras se for incluir o seu nome. Necrovalley Erratas. Necrovalley é um dos cards, se não o card com a maior quantidade de erratas em Yu-Gi-Oh!, totalizando 8 ao todo desde sua criação. Claro, não vou ler todos os textos aqui, mas vou apenas comparar a primeira versão com a atual, que saiu em reprint na coleção Magnificent Mavens. A primeira versão dizia: enquanto este card permanecer virado para cima no campo, todos os efeitos de magia, armadilha e ou cards de monstros que envolvam cemitérios são negados e nenhum jogador pode remover cards do jogo em seus cemitérios. Em adição, aumente o ataque e defesa de todos os monstros que incluam Gravekeeper no nome de seus cards em 500 pontos. Já a versão atual tem o seguinte seu texto: todos os monstros Gravekeeper ganham 500 de ataque e defesa. Cards no cemitério não podem ser banidos. Negue qualquer efeito de card que moveria um card no cemitério para um lugar diferente. Negue qualquer efeito de card que mude tipos e atributos no cemitério. Ou seja, o texto ficou mais simplificado e a carta também ganhou um efeito adicional que impede qualquer modificação de tipo e atributo no cemitério. Primeiros cards banidos. Refere-se à primeira banlist oficial da história de Yu-Gi-Oh!, que saiu em outubro de 2004. Nessa lista, tivemos os seguintes monstros banidos: Chaos Imperial Dragon, Envoy of the End, Sangan, Witch of the Black Forest e Atagarasu. Dentre as magias estavam Darkhold, Delinquent Duel, Graceful Carty, Harpy's Feather Duster, Monster Reborn, Raigeki e United We Stand. E por fim, dentre as armadilhas foram banidas Imperial Order e Mirror Force. Monstros baseados nos rivais. Em todas as temporadas de Yu-Gi-Oh! Sempre há um personagem que desempenha o papel de rival do protagonista. E para cada um deles, existe um monstro no card de forma que se assemelha ao próprio personagem, ou faz alusão direta a ele. Seto Kaiba de Duel Monsters possui o card Kaiba Man. Chess, ou Jun Manjomi de Yu-Gi-Oh! GX, possui o monstro Bujin Mikazuchi. Jack Atlas de 5Ds é representado no monstro Absolute King Backjack.
Kaito é representado pelo monstro Numeral Hunter. Akaba Rage, ou Declan Akaba, de Arc 5, é representado pelo monstro Go DDD Divine Zero King Rage, e por fim, Revolver, ou Varys, de Vranx, talvez seja representado pelo monstro Rocket Coder, mas isso não é confirmado. Dark Chimera é um monstro notoriamente reconhecido pelas suas características peculiares, mesmo para os padrões da época. Possui valores de ataque e defesa distintos de todos os outros monstros de Yu-Gi-Oh!, com 1610 de ataque e 1460 de defesa, o que muitas vezes atrapalhava os jogadores na hora de fazer os cálculos de dano. O monstro também não via muito espaço em jogo, considerando que ainda por cima tinha nível 5, exigindo ao menos um tributo e não possui efeito. Texto dos monstros do Joey. Uma coisa engraçada que muitos já repararam é como o texto dos monstros do Joey são escritos de uma forma bem peculiar. Os monstros em questão são Meotoko, Skullstalker, Wolf, Kageningen, Stone Armadillo, Hero of the East, Antrosaurus e Little D. Em português, a piada não faz tanto sentido assim, mas em inglês, o texto é escrito de forma a descrever os monstros sob a visão do Joey e imitar o sotaque de um habitante do Brooklyn, um dos bairros de Nova York, já que o dublador estadunidense do personagem usa esse sotaque para dar voz ao amigo de Yugi. Zera Ritual. Este card é a primeira aparição de Warrior of Zera, antecedendo a criação do monstro atual em quase 5 anos. Isso faz de Warrior of Zera um dos poucos monstros a fazer sua aparição em um card de magia ou armadilha antes de ser lançado. Então, a existência dessa carta na época deixava um grande mistério pairando no ar, o que provavelmente deve ter feito muitos fãs teorizarem sobre ele. Evil Swarm Heliotrope. A princípio, esse monstro possui um texto que não faz sentido nenhum. Porém, tudo fica claro quando você passa a ler o que está escrito de trás para frente. A tradução oficial para o texto é: eliminar, erradicar, exterminar. Esses são os pensamentos das almas remanescentes dos Ordeum de Aço, ansiando por um corpo para que possam tornar seus sonhos realidade. A razão pela qual o texto foi colocado dessa forma, de trás para frente, provavelmente foi para indicar que a infecção e o Swarm é poderoso o suficiente para corromper por completo a mente de quem está infectado, fazendo com que até mesmo a comunicação e os pensamentos se tornem difíceis. Dramatic Crossroads. Dramatic Crossroads é um card de armadilha que é exclusivo do anime, ou seja, nunca foi lançado no TCG ou OCG. Essa carta apareceu no episódio 47 de Yu-Gi-Oh! GX. O seu efeito permite ativá-la somente quando você receber dano de batalha. Os efeitos são os seguintes: o seu oponente seleciona e ativa um desses efeitos. O primeiro, descarta um card aleatório, ou o segundo, o oponente dele, que seria você, olha os cards de sua mão, seleciona um card entre eles e adiciona para si próprio. Não existe nada demais com relação ao efeito, mas o fato deste card estar no iceberg tem a ver com o fato de que muitos memes utilizam a sua artwork e por muito tempo as pessoas não sabiam que se tratava da arte de um card de Yu-Gi-Oh! Mistaken Accusation e Arrest. Essas aqui entram mais como uma piadinha da Konami com o público e que envolve 5 cards: Mistake, Turbus to Forbidden Realms, Shared Ride, Mistaken Arrest e Mistaken Accusation. As 5 artes formam uma historinha boba de Halloween, na qual o Sangan pega o ônibus errado e acaba preso na mesma cela com a Witch of the Black Forest. Uma das coisas mais comuns que os jogadores de Yu-Gi-Oh! Fazem, sejam eles do for fun ou competitivo, é reclamar da banlist. Mas, se tem 2 monstros que foram por muito tempo alvo de críticas por acharem o banimento deles injustos por causa da duração, foram Sangan e Witch of the Black Forest, que antes da errata, permitiam ao duelista adicionar um monstro de 1500 de ataque ou menos do deck à mão, o que facilitava e muito combos voltados para o Exodia, por exemplo. Um card de magia que inicialmente também foi muito criticado foi a Graceful Carty, já que muita gente dizia antigamente, lá nos primórdios mesmo, que ela era mais justa porque, diferentemente do pote da ganância, você era obrigado a descartar 2 cards. Particularmente acho que esse card já era bem apelão mesmo para sua época, mas hoje em dia seria ainda mais roubado. Bom, de todo modo, uma galera achava esses banimentos injustos porque, na visão deles, os monstros em si e a magia não eram o grande problema, mas as estratégias que tiravam proveito delas. Depois de muitos anos, os 2 monstros sofreram uma errata, enquanto a Carty continua vendo o sol nascer quadrado, e a Konami resolveu eternizar as constantes reclamações em 2 cards
com nomes que não poderiam ser melhores, acusação injusta e prisão injusta. Cards Fan-Made. Existe uma série de 16 cards, incluindo o Tyler the Great Warrior, que são de cards criados por fãs e que foram oficializados pela Konami posteriormente. Alguns desses cards não tiveram seus autores identificados ou suas artes originais não foram reveladas. Por isso, se algum aparecer sem sua arte conceitual ao lado, é por causa disso. Esses cards fan-made são Bate Bate Bate, de Takazawa Keisuke, feito para um concurso dos Exal. Bird of Roses, de Kento Hirasawa, feito para um concurso do 5Ds. Chaos King Archfiend, de Hayate Ogura, feito para um concurso do 5Ds. Dote Dotengo, de autor desconhecido, feito para um concurso dos Exal. Dragon Eyes, de Adam V, feito para o concurso Design Your Destiny Card. Drill Synchron e Drill Warrior, de autor desconhecido, feito para o concurso do 5Ds. Morphtronic Vacuuman, de autor desconhecido, feito para um concurso do 5Ds. Performapal Trump Witch, de Mizuki Imai, feito para o concurso de comemoração de Arc 5. Rallies de Starbird, de Kaori Kimura, feito para um concurso do GX. Screech, de Christian L., feito para o concurso Design Your Destiny Card. Splendid Rose, de autor desconhecido, feito para um concurso do 5Ds. Tatakawa Knight, de Takamizawa Hayato, feito para um concurso de Zexal. Tongue Twister, de Shamus B, feito para o concurso Design Your Destiny Card. Vampire Dragon, de Christopher B, feito para o concurso Duel to Rule Competition. E por fim, Tyler the Great Warrior, de Tyler Grassley, feito para a Konami e encaminhado à fundação Make-A-Wish. Trapaça nas votações da Konami. Existe uma teoria que afirma que a Konami tem evitado novas votações para a criação de cards devido a polêmicas com as últimas tentativas de fazer algo do tipo. A ocasião mais polêmica aconteceu no início de agosto de 2020, quando os arquétipos Valkyrie e Inzektor estavam disputando o segundo round e Valkyrie estava vencendo com certa vantagem. No entanto, em cerca de 10 minutos, Inzektor ultrapassou com uma diferença bem pequena. Após várias reclamações alegando o uso de bots para prejudicar os resultados, a Konami decidiu anular a votação e recomeçou do zero uma semana depois, dessa vez com medidas de verificação dos votos. E aí, Inzektor conseguiu vencer os demais arquétipos participantes. Hope for Escape e Dark Magician Girl. Existem alguns boatos que rondam alguns fóruns antigos como o Pojo e de vez em nunca no Reddit, falando que esses dois cards chegaram a ser lançados em versões especiais com o intuito de arrecadar fundos para pessoas que foram vítimas de desastres naturais. Tentei pesquisar referências que pudessem confirmar isso, mas não encontrei nada. Existe a possibilidade disso ter sido uma campanha muito mais localizada e sem divulgação fora do Japão, como no caso dos desastres nucleares da usina de Fukushima e os tsunamis que aconteceram em 2011, mas também existe a possibilidade disso nem ser verdade. GB Hunter. Sabe por que este card antigo tem essa sigla no nome? Para não ser confundido com outro arquétipo, Gladiator Beast. A confusão só aumenta porque a sigla realmente corresponde a Gladiator Beast, fomentando ainda mais as teorias da conspiração sobre ser ela quem busca oprimir as feras indomáveis. No entanto, não existe uma confirmação se de fato a mulher da arte em questão caça essas feras em específico, considerando que ela não aparece em nenhuma arte do arquétipo, só na carta Assault Spirits, que não tem nada a ver com eles, então é bem provável que isso se trate de uma total coincidência de nome. B-Trooper foi criado para banir Maxi. Isso aqui tem muito mais a ver com um delírio coletivo de meta-player emocionado do que outra coisa. Sabe quando acontece aquele tipo de situação em que sai um novo suporte, aí o Zé Metinha quer palpitar com um suposto hype para falar que o novo arquétipo ou card é quebrado? Então, foi basicamente isso. Os B-Trooper haviam sido lançados e alguns duelistas começaram a falar que o deck estava absurdo porque um combo envolvendo o Link dos Inzektor, a Picofalena, poderia arrumar um jeito de buscar Maxi, já que ela pode permitir equipar o Retaliate em C em algum monstro e depois esse monstro iria para o cemitério ao usá-lo como Materia Link ou de qualquer outra coisa, e com isso Maxi poderia ser buscado pelo efeito do Retaliate em C, ao ser enviado para o cemitério. Aconteceu que no OCG o B-Trooper nem vingou e isso acabou não passando de um surto. Lore dos Infernoid.
A lore dos Infernoides só foi melhor reconhecida com a sua vinda ao Master Duel, que trouxe no modo solo a narrativa dos Clifford, com quem sua história é diretamente ligada. Os Infernoides entram aqui no iceberg porque a lore deles é considerada meio pesada do ponto de vista referencial, já que a narrativa deles é completamente baseada no apocalipse bíblico, e todos sabemos que religião é um tema sensível aqui no ocidente. Os Infernoides são um exército de máquinas demoníacas corrompidas pelo poder do Void, um vazio destrutivo que ameaça consumir toda a existência. Eles seguem uma entidade chamada Deviate, que busca erradicar toda a criação e reduzir o universo ao nada absoluto. A história dos Infernoides está diretamente ligada aos Clifford, uma civilização avançada de seres mecânicos. Os Clifford eram originalmente uma sociedade próspera que seguia uma entidade chamada Monolith, buscando conhecimento e poder. No entanto, eles descobriram o poder do Void e tentaram usá-lo para ascender a um novo nível de existência. Essa tentativa foi um desastre. Ao abrir um portal para o Void, eles libertaram os Infernoides, que rapidamente corromperam e destruíram sua civilização. A batalha entre os Infernoides e os Clifford foi brutal. Os Clifford tentaram selar os Infernoides, mas falharam. No final, as poucas unidades Clifford restantes foram corrompidas ou aniquiladas. Os Infernoides continuaram a devastar tudo em seu caminho, consumindo energia e espalhando o vazio. Os Infernoides representam uma ameaça cósmica imparável, cujo único propósito é extinguir toda a criação. Seu líder supremo, Infernoide Tierra, é uma fusão de todas as entidades Infernoide e a encarnação definitiva do Void. Se libertado completamente, ele pode reescrever a realidade e acabar com toda a existência. Alessandro Di Patria. Alessandro Di Patria era um jogador italiano bastante proeminente no ano de 2016 e estava sempre conseguindo alcançar algum top nos maiores torneios de Yu-Gi-Oh!, sempre com seu deck de Burning Abyss, e chegou até mesmo a alcançar o feito de conquistar uma vaga para disputar no Mundial daquele ano. Contudo, as coisas passaram a ficar estranhas após uma série de confusões envolvendo ele e a comunidade do grupo Zodiac Duelists no Facebook. Não dá para saber exatamente de que forma começou, mas ao que tudo indica, ele havia se tornado uma pessoa infame no grupo por causa de sua postura arrogante, por estar sempre se gabando do fato de ir disputar um mundial. Inclusive, existe uma frase que até hoje atribuem a ele como autor, que é "PM me when you get to the Worlds", que significa "falar comigo no privado quando conseguir chegar ao mundial", que seria uma forma de rebaixar o interlocutor dizendo para se dirigir a ele apenas quando forem do mesmo nível. Não se sabe ao certo os detalhes, mas parece que essa postura incomodou tanto outros players que eles começaram a se juntar para zombar do cara. A situação chegou em um nível além quando um cara desconhecido e sua namorada passaram a chamá-lo de girafa por causa do tamanho de seu pescoço, ao que Di Patria supostamente respondeu, ameaçando a garota de A comunidade viu a situação e decidiu então aumentar os memes e zombarias com Alessandro, e o ocorrido chegou a furar a bolha e parar no Reddit, com todos dizendo que agora Di Patria não encheria mais o saco de ninguém falando sobre ir ao Mundial. Algumas pessoas no Reddit chegaram a planejar enviar múltiplas cópias da carta Watch Giraffe como forma de trollagem, mas não se sabe se isso de fato aconteceu ou se apenas ficou no campo das ideias. Lightning Overdrive e a Coca. Não, isso não tem nada a ver com a Coca-Cola. Em 2022, a Força Policial de Nova Gales do Sul, na Austrália, fez uma publicação em sua página oficial no Facebook acerca de uma apreensão de alta quantia de dinheiro e uma apreensão de 3 kg de drogas. O que isso tem a ver com Yu-Gi-Oh? Bom, só o fato de que os criminosos utilizavam de boosters da coleção Lightning Overdrive para embalar e comercializar as drogas na região, o que é no mínimo inusitado. Artistas de Yu-Gi-Oh! Como todos devem ter percebido, Yu-Gi-Oh! Tem milhares de artworks dos mais variados tipos e estilos. Porém, uma coisa que sempre foi uma incógnita na comunidade é o nome das pessoas por trás das incríveis artes das cartas. Muitos card games têm por prática atribuir créditos ao artista, incluindo seu nome ou pseudônimo nas próprias cartas, como Magic the Gathering, Pokémon, One Piece e Cardfight Vanguard, mas Yu-Gi-Oh! É exceção. Isso se deve provavelmente a algum tipo de contrato bastante restrito que a empresa tem com seus artistas, cujos detalhes dificilmente teremos conhecimento pleno. O que dá para especular é que o valor pago deve ser maior que o habitual para se chegar ao ponto de um artista não receber os devidos créditos. Mas ainda assim, muitos artistas possuem estilos tão únicos ou deixam pistas em suas criações que os fãs acabam descobrindo.
Por exemplo, descobriu-se que os cards de Subterror e Warrock foram desenhados pelo artista Genzoman, e que os cards de Charme e Trap Tricks foram desenhados pela artista Akina Fujiwara. No site Nikkei existem relatos de práticas predatórias por parte da Konami, que até mesmo ameaça seus funcionários de incluírem os trabalhos prestados à empresa em seus portfólios, se recusando a confirmar que o artista prestou serviço a eles e ainda processando-os por quebra de confidencialidade. Existem ainda depoimentos não confirmados de ex-funcionários da Konami que alegam que a empresa chega até mesmo a ameaçar as concorrentes quando essas estão para contratar algum de seus antigos empregados. Judge Call Turbo. O deck Judge Call Turbo tem esse apelido como meme, pelo fato dele gerar inúmeras controvérsias em jogo, além de revoltar o adversário. O deck se baseava em abusar de uma carta chamada Pole Position, uma carta de armadilha contínua que concede imunidade a efeitos de magia ao monstro com maior ataque no campo. Adicione a essa combinação degenerada algumas cartas que modificam o ataque que permaneçam e aconteçam de serem mágicas, ou seja, quase todos os cards de equipamento do jogo, e você poderia facilmente causar um loop infinito. Antes das mudanças de regras, uma jogada ou ativação de carta que causasse um loop infinito era considerada uma jogada que você não podia fazer ou uma carta que você não podia ativar, então o deck essencialmente funcionava como um deck de stun. Mas como era muito fácil de se enredar na confusão sobre o que era permitido fazer ou não, sobre a pole position, a cada turno você se veria chamando o juiz para verificar a legalidade de cada maldita jogada. Texto japonês do Clifford Monolith. Esse monstro é um dos que tem um dos textos mais enigmáticos da franquia. Contudo, ele tem uma diferença muito drástica para o texto do OCG. Enquanto no TCG ele possui um texto que busca fazer alusão à programação de uma máquina mesmo, no OCG ele traz consigo um trecho tirado diretamente da Bíblia hebraica, e a tradução dele ficaria da seguinte forma: Eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal, e agora, para que ele não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Esse trecho é uma citação direta de Gênesis capítulo 3, versículo 22 da Bíblia hebraica, que faz referência à árvore da vida. E esse versículo descreve o momento em que Deus, após Adão e Eva terem comido do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se preocupa que agora o homem pode alcançar a árvore da vida e viver eternamente. Para evitar isso, Deus expulsa Adão e Eva do Éden. Esse tema dialoga com a própria história dos Clifford, já que a grande árvore levantada por eles na arte do card Climate Change é a Natura Sacred Tree, que revela ter em seu interior o próprio símbolo da cabala judaica, referida muitas vezes como a árvore da vida na carta Oracle of Zephra. Magician of Hope. Existe uma teoria obscura que alega que a criação do card Magician of Hope, lançado no início de forma exclusiva como promo card da V-Jump, só se deu por conta de que o anime de Arc 5 estava sendo um fracasso e que, por isso, é o único card que faz a junção de monstros de dois protagonistas de temporadas diferentes. No entanto, como sabemos, a Konami nunca foi muito transparente no que diz respeito aos números de sua empresa, então é difícil saber até que ponto isso é verdade ou não, se limitando a uma completa teoria. A relação de Yu-Gi-Oh! GX com os eventos de Zexal. Em Yu-Gi-Oh! GX, durante o duelo de Jade contra Darkness, o vilão menciona que o universo inteiro foi criado por uma única carta. Em Zexal, a dita carta foi revelada como sendo um monstro Numeron Dragon. Na temporada em questão, é dito que o dragão foi o primeiro ser a existir e criou o universo, pois era solitário, usando quase todo o seu poder, o que o deixou à beira da morte. Usando o último resquício de seu poder, ele criou o Numeron Code e os Numbers e então chorou. A lágrima viajou pelo cosmos e eventualmente impactou a Terra, enterrando o Numeron Code lá. O impacto também criou a Lua, onde a chave para o Numeron Code acabou. O dragão então pegou emprestado o poder dos Numbers para esconder sua existência. Finalmente, ele deixou uma placa inscrita detalhando a localização da chave para o Numeron Code. O dragão renasceu mais tarde como um Number quando os requisitos da tábua foram cumpridos. Por algum motivo, isso não é algo tão falado na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente no Brasil, e como a localização de Yu-Gi-Oh! GX foi péssima aqui nos Estados Unidos, que não transmitiram a última saga, isso pode ter contribuído para que poucos percebessem a correlação direta que essas temporadas possuem, já que não é nada fácil encontrar esses episódios para assistir de forma legendada, e oficial é praticamente inexistente. Mas quem sabe isso não possa mudar com a vinda do remaster. Glacial Beast Iceberg Narval.
A grande curiosidade sobre esse monstro é que ele é o único que possui a palavra Iceberg em seu nome. Darkness é também o vilão de Arc 5. Essa teoria foi criada pelo canal Yu-Gi-Oh! Everything, na qual ele afirma que Darkness e Zark são a mesma entidade. O que chamou a atenção do autor da teoria foi o fato de que quando Darkness disse a Jade que retornaria após ser derrotado em um duelo, Jade não nega essa possibilidade, apenas dizendo que enquanto existisse um duelista que acreditasse em seu próprio potencial, Darkness ficaria muito tempo sem aparecer. Ele se baseia no fato de que a origem da destruição do mundo em Arc 5 tem relação direta com o uso da tecnologia Real Solid Vision, a mesma que permite que monstros de duelo se materializem em um nível muito acima do que já foi visto nas temporadas anteriores, pois o vilão Zark estava usando essa tecnologia para machucar outros duelistas e as pessoas não apenas deixavam de se importar com isso, como também torciam e incentivavam o vilão a cometer essas ações. Mas indo direto à teoria, o canal argumenta que o fato de Zark estar obcecado em vencer os duelos e entreter a plateia seria o ponto de partida que faria de Zark o receptáculo perfeito para Darkness, já que bastava um coração alimentado pelas trevas ou mesmo a negatividade presente em uma carta para que a entidade maligna se manifestasse. Além disso, ele fala sobre uma cena em particular do episódio 46 de Arc 5, na qual a personagem Miero tenta visualizar a alma de Yuya e constata que não só duas almas habitam o corpo do protagonista, como também há uma aura sombria, tentando se apossar de tudo, aura esta que teria bastante similaridade com a de Darkness. Mas, na minha opinião, eu não acho que esse seja o caso e as contradições se manifestam na diferença de objetivo entre os vilões, porque enquanto Darkness quer trazer o mundo ao seu reino das trevas, o Zark tem apenas um objetivo: destruir tudo. Porque se fosse o caso, Darkness, que supostamente também teria previsto a destruição que viria a ocorrer em Yu-Gi-Oh! 5Ds e que os 4 Iliaster, os antagonistas Zone, Aporia, Antinome e Paradox estavam tentando evitar, ele teria feito tudo de maneira premeditada e planejada se fosse ele próprio o responsável por tudo. Então a minha interpretação é de que o Darkness pode ter envolvimento direto ou indireto nesses eventos posteriores, mas que ele em si está longe de ser o principal responsável. Incidente do Regional da Carolina do Sul em 2011. Os acontecimentos sobre esse evento são muito nebulosos e em todo lugar que você pergunta a respeito dele, parece que principalmente a moderação dos grupos e fóruns onde você questiona se incomoda profundamente com isso, como se houvesse algo a ser escondido, embora apenas assumam um tom negacionista. O que se tem por alto é que teria acontecido alguma coisa tão grave nesse regional que a própria Konami e os envolvidos no evento simplesmente resolveram apagar qualquer registro do suposto ocorrido. Muitas das informações mais antigas não estão mais disponíveis nem mesmo no Wayback Machine, então tudo o que se pôde saber até o momento são informações coletadas de pouquíssimos usuários do antigo fórum Pojo e, em sua grande maioria, do Reddit. Portanto, não as encare como uma verdade absoluta. Um dos usuários, que alega ser da região, afirma que não ficou sabendo de nenhuma situação atípica, nem mesmo de seus amigos que são ativos no cenário competitivo. Ele diz, porém, que tomou conhecimento sobre o ocorrido no qual os nudes de uma judge mulher teriam sido vazados por alguém e que essa mesma mulher foi flagrada trocando favores, sabe-se lá de que tipo, por cards, mas ele mesmo não acredita que isso tenha correlação com o suposto incidente do regional. Outro usuário fornece algumas informações com maior relevância, na qual ele cita a existência de um usuário no post chamado Perfect Zelgades, que fez uma postagem sobre o que aconteceu e que inclusive continha timestamps dos ocorridos, mas depois da publicação, ele foi banido e teve seu post excluído sob o pretexto de que revelaria a identidade do usuário, já que a publicação continha detalhes facilmente identificáveis a ele. E de acordo com o usuário do Reddit, ele não era uma pessoa popular na comunidade na época. Ele também afirma que se você perguntar ao representante da Konami o que aconteceu, eles dirão que não falam sobre isso e que se você for um juiz, pode perder sua função por isso. Esse usuário do Reddit também diz que o do Pojo, o Perfect Zelgades, é um amigo pessoal de Jerome McHale, o mesmo que aparece nas apresentações de torneios oficiais da Konami e também responsável por testar o design dos cards antes deles serem lançados. O usuário também completa a sua mensagem dizendo que pelo menos um processo surgiu por causa disso devido a Konami não querer interagir com as lojas da Carolina do Sul após o evento, resultando na Corner Magic Games indo ao tribunal por não ser paga por 3 anos após realizar 2 regionais.
Muitos comentários de outros usuários foram apagados, mas os poucos que restaram sugerem que o head judge do evento chegou a ser preso, embora não indiquem quais foram as razões para o ocorrido. Ao pesquisar pelo nome da loja Corner Magic Games, não é mostrado nenhum resultado relevante, o que pode indicar que a loja não existe mais ou mesmo que ela nunca existiu. A verdade é que todos os detalhes sobre esse caso são tão nebulosos que muitos duvidam da veracidade dos acontecimentos, mas sendo ou não o caso, é inegável que esse apagamento e ávida busca em cessar a conversa sobre o suposto incidente é, no mínimo, algo curioso. Eu pessoalmente não duvidaria que daqui a algum tempo fossem surgir detalhes que comprovassem tal incidente, mas até lá não se pode presumir que seja verdade, dá apenas para encarar como uma teoria da conspiração que indica que onde tem fumaça, tem fogo. Easter egg nos nomes de arquivos do blog da Konami. Existe uma página oficial no blog da Konami voltada para a coleção Duelist Saga que, ao abrir as imagens contidas nele em uma nova guia do navegador, você pode verificar o nome no título da aba ou ao salvar o nome da imagem no seu dispositivo. Inclusive, minha teoria é de que isso inspirou as piadas que o site Yu-Gi-Oh! Organization faz, pois quando você vai verificar as URLs das notícias, sempre há alguma piadinha ali. Bom galera, então é isso. Sei que existe ainda uma infinidade de curiosidades que poderiam ser acrescentadas, mas só esse iceberg deu um trabalhão. Então, dependendo do feedback de vocês, podemos fazer uma parte 2 com novas curiosidades, incluindo também as que vocês deixarem nos comentários, beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo e obrigado por terem assistido até aqui.